O que a gente percebe aqui na comunidade é que essa falta de cultura, né, acaba distanciando a pessoa cada vez mais de locais assim, locais culturais como esse. E o que a gente encontra aqui dentro, o que eu tenho percebido hoje, tem muitos objetos, objetos antigos. Você tem algum projeto, algum intuito de um museu, alguma coisa de núcleo para algum projeto assim, né, Sim, a gente, voltado para isso, né? a gente tem um núcleo, né, de pesquisa e preservação da memória. Né? O que é o núcleo de pesquisa e preservação da memória? A gente tem uma pequena coleção de selos, a gente tem uma coleção relativamente pequena também de notas e moedas. Que legal, né? cara. Selo, notas, moedas. Nós temos o antiquário, nós temos assim móveis, né? Temos alguns móveis antigos. Temos uma coleção de mais ou menos 300 vinis, né? Assim, a discografia, a história mais ou menos. A história musical brasileira. Também. Roberto Carlos, por exemplo, nós temos quase todos os discos. É uma joia, né? Quase todos os LPs do Roberto Carlos. Nós temos muitos LPs deixa eu ver, do Elvis Presley, nós temos. Temos alguns álbuns dos Beatles, entendeu? Que são assim. Joias preciosas. Exatamente, são joias culturais que movimentado pelo mundo todo, que às vezes não tem, muitas comunidades não têm esse contato com esse tipo de cultura. Sim. do que realmente foi esses exemplos todos, né? Então, outra questão que a gente poderia levantar, se o projeto tem algum patrocínio e as parcerias que você tem aqui envolvido no projeto aqui. Se ele existe algum patrocínio, se vem do governo, se tem alguma ONG que financia vocês, essa casa que suporta tantos projetos de aula. Você comentou que tem aulas, tem cursos que vocês ajuda o pessoal, entendeu? Para a comunidade, voltado para a comunidade. Vocês têm algum patrocínio, algum vínculo assim? Parceiro nós temos, né? Parceiro a gente sempre tem. Vocês são um grande parceiro da gente, né? O Cinevuna é um parceiro, o Rap na Reta é um grande parceiro da gente, que tem uma grande parceria. A Sexta CRE, né? Sexta Coordenadoria de Educação, na pessoa da dona Rejane Faria, é uma parceria muito boa. A gente tem uma parceria com as escolas da localidade, muito legal. Eu já fui contador de histórias, né, para criança. Show, de 2010 até o fim de um projeto que é muito divulgado aí na mídia, na grande mídia. De 2010 até o fim desse projeto, eu fui contador de histórias. Nós temos uma boa parceria. Agora, apoio nós não temos. Apoio nós não temos, assim, apoio financeiro, financiamento, nós não temos de ninguém, né? Isso se dá até porque em algum momento eu resisti à ideia de transformar esse espaço numa ONG, né? De transformar esse projeto numa ONG. Eu não acho legal. A questão do tipo terceirização da cultura. Sim, assim. também não acho legal. A ONG me dá uma impressão de que a gente vive da miséria de uma localidade, entendeu? Não soluciona o problema, não vai no problema. E assim, a meu ver, claro que isso é uma coisa de foro muito íntimo, né? Mas a meu ver, eu acho que cada um de nós tem condição de fazer alguma coisa, né? Independente de ser financiado ou não. Claro que se a gente fosse financiado, é uma questão melhor, teríamos mais suporte, né? Um suporte muito melhor, né? Faríamos coisas muito mais interessantes, talvez, mas temos parceiros, mas não temos apoio. Tá certo. Alguma premiação que já veio para vocês, o reconhecimento bacana sobre o projeto, que com certeza deve ter, né? Isso é legal. Recebi menção honrosa na Coordenadoria de Educação do município do Rio de Janeiro. Recebi uma menção honrosa nesse departamento de educação oficial, né? E fui premiado pelo Jornal Extra, né? Era um consórcio, Jornal Extra, SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto, e o AfroReg,
como educador extraordinário em 2014. Show de bola, cara. Recebi essa Que premiação. bacana. Eu nunca tive uma festa, assim, tipo, festa de 18 anos, festa de 21 anos, essas coisas que a gente sempre faz. Mas foi uma festa muito bonita lá no Jardim Botânico. Acho que essas são as menções assim, honrosas, né? Com certeza, com certeza. E vocês já tiveram alguma divulgação desse trabalho? Tipo assim, fora digamos assim, agora você está tendo uma divulgação de uma mídia independente, entendeu? Que é o Cine Vuna Urbano. Mas fora isso, uma outra divulgação à parte, divulgação de uma mídia grande, ou que seja, de repente, não sei se é um jornal, um outdoor, por aí vai. A gente já teve, eu particularmente, né, já participei de várias reportagens com relação à cultura e à periferia, né? Participei de mídias grandes, não tem problema falar, acho que não tem. Algumas vezes fui entrevistado pelo Sistema Globo de televisão com relação a isso, com relação à cultura da periferia. Participei, dei uma entrevista para a revista Veja São Paulo, né? Eu acho que tem um núcleo em São Paulo, era Veja São Paulo, não era Veja Rio não. Dei uma entrevista para a Veja em 2011, 2012, se eu não me engano. E o Jornal Extra, né? Assim, foram vários, da indicação, né, do prêmio Educador Extraordinário, Educador Nota 10, até a premiação foram 5 matérias. O que a gente vai colocar agora, a importância do livro para você, pessoalmente, no caso, o modo geral aqui a biblioteca e o livro para você, o significado que tem. Então, o livro remete ao meu pai, né, cara? A lembrança do meu pai. Eu posso fazer essa tomada milhões de vezes que eu sinto a vontade de chorar, né? Assim, já falei isso para muitas mídias. Lembro meu pai era gráfico, né? E eu lembro, assim, das mãos do meu pai, né? Eu falei isso essa semana para uma outra mídia. Eu lembro das mãos do meu pai, manuseando o livro, né? Olhando capa, folha por folha, desdobrando as orelhas do livro, né? E aquela curiosidade imensa, né? Que contém aquelas palavras, por que esse cuidado tão grande, né? Por que esse zelo tão grande com esse objeto, né? O Caetano Veloso tem uma música, né, que ele fala, né, do livro na casa dele, né, que ele quase não tinha livro em casa, né, e na cidade não tinha livraria, né, tropeçava nos astros desastrada, né, ele falando da Dona Canoa, assim, que é uma poesia que ele faz, assim, e esse espaço é uma poesia, né, ao meu pai, né. O livro tem um filósofo chamado Michel Foucault, e ele fala de um outro lugar. A gente pode ir a Madureira, Pavuna, Ipanema, na França, na Europa, na Grécia, né? Isso é um outro lugar comum que qualquer outro homem pode entrar. Mas o Foucault fala de um lugar outro, né? E ele chama esse lugar outro de heterotopia. Então, quando você abre um livro, né, você abre um outro universo. Né? Outro caminho, outra porta. Uma porta maravilhosa, sabe? Existem pessoas ali com quem você vai lidar, com quem você vai conversar. Existem personagens ali que você vai conversar ao longo daquela... Interagir justamente, né? Interagir. E quando acaba o livro, né? Quando você acaba aquela leitura, há livros que dá para você ler 3, 4, 5 vezes, né, o mesmo livro. Mas quando você acaba aquela leitura, é como se aquelas pessoas te acompanhassem por um tempo, né? O que eles disseram, como eles, né, como eles conviviam, né? Acaba mudando você, certeza, o seu conceito, muitas outras coisas e tem uma coisa muito legal assim, que eu penso com relação ao livro, é que quando a gente vê um filme, determinadas áreas do nosso cérebro, elas são ativadas, né? Você vê um filme, então você vê todo um processo imagético, todo um processo de imagem mesmo, e essas imagens entram pelos teus olhos, entram o áudio, e elas trabalham uma área do teu cérebro. Mas quando você lê, né,
quando você lê, você é obrigado a imaginar tudo. Né? A cor da pele, a cor dos olhos, o tom de voz. Já ativa muito mais do que se sabe? fosse um filme. E assim, a tua criatividade entra. O livro é o lugar da desmesura, do sonho, né? Do pesadelo, porque é o lugar da criação, propriamente dito, da criação. Você lê o Machado de Assis, se ele não diz qual é a cor da pele do personagem, você coloca. Você coloca, automaticamente você já imagina. Se ele não diz como que é a casa, você cria. Então, você é um co-criador quando você abre o livro, entende? É diferente de quando você vê um filme, porque você já está tudo pronto. Já está tudo pronto, é verdade. Exatamente.